Boa tarde, quinto ano, vamos lá. Hoje temos história, um pouco da cultura e religiosidade africana no Brasil. Tá certo? Deixa eu selecionar aqui. Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Eles eram pessoas respeitadas pela sabedoria de suas explicações e pelos conselhos de como proceder em momentos difíceis. Entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas oralmente. Isso significa que o conhecimento era transmitido em forma de contação de histórias. Tudo o que eles sabiam era repassado a partir de contações de histórias que iam sendo passadas de geração a geração. Então, os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam as histórias e os acontecimentos. Ensinam a arte, a cultura e as tradições e aconselham os mais jovens. Por isso são muito respeitados. O respeito aos griots e o incentivo à preservação da cultura que representam foi uma conquista dos povos de ascendência africana que vivem no Brasil. Então, aqui na legenda tem griot da vila de Coquemenoure, no país africano chamado Burkina Faso. Para saber mais, para escapar à perseguição de sua religiosidade, os escravizados uniam ritos católicos e ritos africanos como uma forma de proteção social. Essa mistura de elementos de diferentes religiões chama-se sincretismo religioso. Um exemplo de como esse sincretismo se difundiu na cultura brasileira acontece no dia 2 de fevereiro, na tradicional celebração da religião católica em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes. Para as religiões de influência africana, é o dia de Iemanjá. Certo? É o dia em que se comemora o dia de Iemanjá. O racismo e a lei. Você sabe o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não aceitamos apenas pela sua cor ou etnia, estamos agindo de uma maneira racista. No Brasil, o racismo é crime. Em 1951 foi aprovada a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou cor. Atualmente, o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no digital. Cada vez mais são noticiados casos em que as pessoas usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra pessoas negras, o que também se configura crime, de acordo com a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Vamos ver o que diz no artigo 1º da Constituição Brasileira. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Certo? Artigo 1º dessa lei aqui, 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Essa lei foi mais uma conquista no sentido de garantir os direitos civis.
A lei prevê que o crime de discriminação, que tem como exemplos a recusa a atender as pessoas negras nos estabelecimentos, tratá-las de maneira diferente, negar a educação formal a uma pessoa negra e etc., deve ser punido com a prisão do criminoso. O estabelecimento do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, feriado em algumas localidades do Brasil, buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direitos em nosso país. O racismo deve ser combatido por todos. Afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele. Todos merecemos respeito. Então, a aula de hoje nos dá uma lição, não é? Que devemos respeitar as pessoas como elas são, independente de sua cor, sua raça, sua religião, sua etnia, não é? Sua cultura. Seja ela quem for, devemos respeitá-las como elas são, tá certo? Respeitar seus pensamentos, seus valores. Então, isso é interessante. E a aula veio nos mostrar que os africanos, eles sofreram um pouco de racismo aqui no Brasil, não é? E que isso não foi bom. Então, para quebrar isso aí, foi criado o Dia da Consciência Negra, para que todos pudessem refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direitos em nosso país. E que muito do que foi construído aqui no Brasil foi obra dos africanos, da luta de seu trabalho. Tá certo? Então, que cada um de vocês possam respeitar qualquer pessoa, independente do que ela seja, do que ela pense. Tá certo? Vamos dizer não ao racismo. Então, aqui encerramos a nossa aula de história sobre esse conteúdo que acabamos de ler. Vocês irão agora responder um questionário de acordo com o conteúdo, de acordo com as leituras, para fixar melhor esse conteúdo, tá certo? Vocês vão preencher as perguntas no caderno e vão respondê-las de acordo com as suas pesquisas. Tá certo? Então, encerramos aqui essa aula, não é? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!